Meus caros amigos e amigas, é uma alegria podermos nos encontrar mais uma vez para a nossa Escola da Fé. Temos conversado nesses últimos programas sobre os ensinamentos dos grandes padres da Igreja, sobretudo os doutores da Igreja, sobre vários assuntos importantes. Já conversamos aqui o que esses grandes santos e santas disseram sobre a oração, sobre a Igreja, sobre o sofrimento, enfim, uma série de temas muito importantes e que a gente vai continuar abordando ainda. Hoje eu quero conversar uma coisa muito importante. O que os santos padres disseram sobre a tradição da Igreja, a sagrada tradição, aquilo que veio dos apóstolos, mas que não ficou escrito na Bíblia. Nem tudo está escrito na Bíblia, não é? Então, eu queria mostrar a importância que esses grandes padres da Igreja, dos primeiros séculos, deram para a tradição, não é? Além da Sagrada Escritura, ok? Vamos pedir a Deus que nos dê a luz do Divino Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre o que os grandes santos e santas da Igreja, sobretudo dos primeiros séculos, aqueles que formularam a fé católica de modo assim bem claro para nós, o que eles disseram sobre a sagrada tradição da Igreja. Você sabe que a Igreja se apoia em 3 colunas, não é? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Sagrada Escritura, conhecer muito bem a Bíblia. A Sagrada Tradição é tudo aquilo que não está escrito na Bíblia, mas que são verdades de fé. Por quê? Porque o magistério da Igreja, que Cristo instituiu sobre Pedro e os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, eles trouxeram os apóstolos até nós. Por exemplo, você não vai encontrar o credo na Bíblia. E, no entanto, o credo é a maior expressão da nossa fé. Você pega o catecismo da Igreja, por exemplo, a metade do catecismo da Igreja é um desdobramento dos 12 artigos do credo. E você não encontra o credo, creio em Deus Pai, todo na Bíblia. Então, quem é que formulou essa doutrina básica, né? O lex credendi, aquilo que a gente crê, a base da nossa fé? Os apóstolos. E que transmitiram aos seus sucessores e chegou até nós. Não está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7. E por que são 7? Não são 6 nem 8? Porque o magistério da Igreja, que recebeu de Cristo a incumbência e a unção do Espírito Santo para interpretar a tradição e a Bíblia, chegou à conclusão que são 7. Jesus disse para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, está em Lucas 10, 16. Né? Então, é essa tradição que nós precisamos entender bem. Infelizmente, a reforma protestante descartou a tradição e descartou o magistério, ficou só com a Sagrada Escritura. Mas é uma coisa perigosíssima. Por quê? Porque quem montou a Sagrada Escritura, quem disse que esses 72 livros que tem aqui são inspirados pelo Espírito Santo, foi o magistério da Igreja.
e a tradição da igreja. Ora, se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar em quem montou essa Bíblia, fez o índice da Bíblia, porque nenhum livro da Bíblia traz o seu índice. Entende? Foi a igreja que montou a Bíblia. E que igreja é essa? A sua tradição. Lá nos concílios do século III, século IV, o tempo de Santo Agostinho, concílio, né, de Cartago III, depois Cartago IV, no tempo de Santo Agostinho, São Jerônimo, esses gigantes doutores da igreja disseram: esse livro aqui não é inspirado do Espírito Santo. Não entra na Bíblia. Esse aqui é, esse não é. Só de evangelhos havia mais de 80. 80, só ficaram 4. Atos dos Apóstolos tinha 7, só ficou um, o de Lucas. Por quê? Porque os outros eram falsos. Então veja que coisa importantíssima entender o magistério e a tradição da igreja. É isso que eu quero conversar hoje um pouco com vocês. Né? A gente sabe que esse é um dos pilares, né, que a igreja recebeu dos apóstolos e que a eles foi confiado diretamente pelo próprio Jesus. Aquele documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II. Dei Verbum, quer dizer o quê? O verbo de Deus, a palavra de Deus. Né? Diz assim: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas, e ambas provêm da mesma fonte divina e formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Então, o Concílio Vaticano II, tanto a tradição quanto a Bíblia, elas têm a mesma origem divina. Apenas uma foi escrita, a outra não foi escrita. Você sabe que naquele tempo era muito difícil escrever. Se escrevia com a pena de ganso, molhado na tinta, e escrevendo em papiro ou em pergaminho. Era coisa rara. O escriba, ou seja, quem sabia escrever, era um especialista. Entende? Não é hoje como qualquer criança com uma caneta aí, com 1 ano, 2 anos de alfabetização, escreve o que quiser. Não. Então, o que os apóstolos escreveram, o que ficou escrito, sobretudo no Antigo Testamento, foram coisas assim essenciais. Chega a ponto de São João dizer, no final do evangelho dele, se você vê o final do evangelho de São João, capítulo 21 e 22, o que São João diz? Se fosse escrever tudo aquilo que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. São João chega a usar uma figura de retórica assim, até grande, para mostrar que tem muita coisa que não foi escrita, mas que ficou aonde? O Espírito Santo guardou no coração dos apóstolos. O que Jesus disse na última ceia dos apóstolos? Se você olhar lá, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Na Santa Ceia, a última conversa com os apóstolos, o que Jesus disse para eles? Olha, eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para entender agora. É claro, era a última conversa. Aqueles homens, a maior parte deles analfabetos. Talvez ali só Mateus, talvez Mateus e João, que tivessem um pouco de cultura. Por isso foram os únicos evangelistas que escreveram o Evangelho. Lucas não era evangelista, nem Marcos era evangelista. Lucas não era apóstolo, nem Marcos era apóstolo. Por que João e Mateus escreveram? Mateus era cobrador de impostos, Mateus era culto, era meio como o contador de hoje. E João, segundo a tradição, ele tinha mais cultura que os outros, porque era o evangelista mais novo, adolescente, que ele teve tempo de aprender o grego, tanto assim que ele escreveu o evangelho dele em grego, então já tinha cultura. Mas o que Jesus disse para ele? Eu ainda tenho muitas coisas, mas vocês não estão. Mas, aqui vem a chave, gente, da interpretação da Bíblia. Mas, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade.
Que promessa, gente. Essa é uma das promessas mais maravilhosas que Jesus fez. O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Então, aquilo que não está na Bíblia, que a igreja ensina, veio à igreja por inspiração do Espírito Santo. Como é que se celebra a missa hoje? Jesus não ensinou. Ele celebrou a primeira missa ali, na própria Santa Ceia, e os apóstolos depois foram entendendo. Então você vai pegar lá no século I, no século II, São Justino, que vai contar como é que era a missa, aí sim, o povo se reunia no dia do sol, né? no Dominus, dia do Senhor, aí o povo vinha, né? Tinha a oração primeiro penitencial, depois tinha a leitura da Bíblia, do Evangelho, alguém que explicava, né? Depois tinha a parte eucarística que nós fazemos hoje. Então, a igreja foi entendendo, guiada, assistida pelo Espírito Santo. Ensinar-vos-á toda a verdade. É por isso que a igreja tem 2000 anos, nunca mudou uma palavra do credo. O primeiro credo, chamado símbolo dos apóstolos, que é o credo mais resumido que a gente reza, depois foi feito um segundo, que é a mesma coisa, apenas mais explicado, o credo niceno-constantinopolitano, fruto dos concílios de Niceia e de Constantinopla, porque houve duas heresias, o arianismo que negava a divindade de Cristo, o macedonismo que negava a divindade do Espírito Santo. Então, lá no século IV, lá, ano 325, para tirar qualquer dúvida, então se escreveu, eu diria, se fez um desdobramento do credo para que se entendesse melhor, né? Quando fala de Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, porque não é criatura, né? Depois fala do Espírito Santo, é Deus, porque o macedonismo negava a divindade do Espírito Santo, foi ele que falou pelos profetas, né? Com o Pai e o Filho é igualmente adorado, esse adorado é Deus. Então você vê que é o seguinte, que nosso credo tem 2000 anos e não sofreu alteração, né? João Paulo II, quando falou, por exemplo, do ecumenismo, João Paulo II dizia assim, né? Não se trata de alterar nenhuma sentença do credo, porque a unidade não pode ser feita na falsidade, fora da verdade. Então, a igreja não muda porque a igreja ela tem a verdade, e a verdade não muda. Acho que você estudou o Teorema de Pitágoras, né? 400 anos antes de Cristo. Hoje qualquer faculdade, qualquer escola ensina o Teorema de Pitágoras. Por que não muda depois de 2.400 anos? Porque é verdade. Por que o princípio do empuxo de Arquimedes não muda? Porque é verdade. Quando você pega uma bola, afunda lá na água, na piscina, a bola vem para cima com tudo. Por quê? Porque o Arquimedes descobriu que age sobre a bola de baixo para cima uma força igual ao peso do fluido deslocado por ela. Qualquer universidade do mundo ensina isso há 2.400. Por quê? Porque é verdade. A verdade não muda. Entende? Então, é por isso que o nosso credo tem 2000 anos. A igreja já teve 267 papas. Nunca um papa cancelou um ensinamento doutrinário de um papa anterior. Que coisa maravilhosa. Nem aqueles papas que não foram muito santos nunca publicaram uma bula pontifícia que tivesse sido revogada depois por um outro papa. Não existe isso na história da igreja. Coisa maravilhosa. Por que isso? Porque o magistério e a tradição é guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não se contradiz. Ele não pode ensinar uma coisa no século I, outra no século X, outra no século XXI, não. Isso seria um caos em termos de doutrina. A Igreja Católica manteve essa coerência por 2000 anos. Por que as outras comunidades evangélicas não mantiveram isso? Por causa do livre-arbítrio que Lutero colocou, cada um interpreta como quer. Aí, ó, cada um interpreta a Bíblia como quer. E é um perigo. São Pedro fala lá na segunda carta dele, capítulo
né? 3, versículo 16, quando ele fala das cartas de São Paulo, São Pedro diz assim, né? Que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender. Pedro falando das cartas de Paulo, que os espíritos ignorantes interpretam errado para sua própria perdição. Presta atenção no que São Pedro está dizendo. Se você interpreta a Bíblia errada, de maneira errada, sem a luz do Espírito Santo, sem assistência da tradição e do magistério da igreja, você pode estar pegando um caminho perigoso. Entende? Então, é isso. É por isso que eu estava falando da Dei Verbum, a Dei Verbum, lá no número 9, diz assim, por isso, ambas, escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, aquilo que está na tradição e aquilo que está na Escritura e aquilo que está na tradição são para nós verdades de fé, ok? Claro, interpretado pelo magistério da igreja. Então, isso tudo é muito importante, né? E é isso que nós precisamos entender, né? Depois eu quero, no nosso intervalo, falar exatamente que os apóstolos, eles pregaram, né? Antes que os evangelhos foram escritos, eles pregaram durante 20 anos, só depois que os evangelhos foram escritos. Vamos lá, vamos para o nosso intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho. Meus amigos, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Muito bem, nós estamos aí, né, nos tempos já de Quaresma, chegando aí, né, nesse tempo tão forte de jejum, de oração, de penitência, que tem como finalidade, não é, nosso reavivamento espiritual. Eu queria mostrar a vocês 2 livros que eu penso que pode ajudar a gente, sobretudo aí na Semana Santa. Por que Jesus morreu na cruz? Não tinha outro jeito de salvar a humanidade sem esse sacrifício do próprio Filho de Deus na cruz? Foi um deicídio, né? Ou seja, um assassinato de Deus. Realmente, Jesus precisava morrer na cruz. Mas por quê? Nesse livro aqui, é um livro pequeno, simples, 100 páginas. Eu fui buscar lá nos santos doutores da igreja, sobretudo Santa Catarina, São Leão Magno, Santo Agostinho, São Jerônimo. Por que Deus escolheu este caminho para a salvação da humanidade? Tem muitas coisas importantes que a gente pode conversar sobre isso. E depois, um outro livro também que eu escrevi, pensando exatamente na Semana Santa, também pequeno, um livro para meditação, as 7 palavras de Cristo na cruz. Por que essas 7 palavras de Cristo na cruz são importantíssimas? Porque você sabe que uma pessoa, na hora da morte, as últimas palavras dela são aquilo que ela tem lá no fundo do coração. Eu me lembro que quando a minha esposa já estava no limiar de entrar em coma, aí depois ela faleceu, com os meus 5 filhos juntos, eu me lembro que ela falou para eles, cuidem do seu pai. Cuidem do seu pai. É a única coisa que ela falou. Quer dizer, aquilo é a grande preocupação que estava no fundo do coração dela. E eles cuidam bem de mim, pode ter certeza. Entende? Porque é inapagável a última palavra de uma pessoa. E Cristo fala 7 palavras aqui. Meu Deus, por que me abandonaste? Rezando o Salmo 21. Né? Aí vê lá o bom ladrão, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aí vê Nossa Senhora ali, mulher, eis aí teu filho, filho, eis a tua mãe. E vai, né? Depois, tenho sede, não sede de água só, mas sede de almas, como diz os santos padres, né? Depois, tudo está consumado, né? Ou seja, ele só entregou a alma ao Pai depois que ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir para salvar a humanidade, né? O latim fala consumatum est, tudo está consumado. Pai, bebi até a última gota desse cálice. Isso quer dizer o quê? Nenhum homem, nenhuma mulher tem motivo para dizer que não pode alcançar a salvação.
porque eu consegui a salvação para toda a humanidade. Agora depende de cada um, né? Depende de cada um aderir a ele. Então, essas 7 palavras dão uma reflexão muito importante. Eu penso que isso pode ajudar aí na Semana Santa. Mas muito bem, vamos em frente aqui com a nossa conversa sobre o que os grandes santos da igreja, doutores da igreja, disseram sobre a tradição da igreja, a tradição apostólica. Veja, não estou falando de uma tradição com T minúsculo, é tradição com T maiúsculo. Eu estava dizendo antes do intervalo que os apóstolos, eles, antes do primeiro evangelho ser escrito, que talvez tenha sido por São Mateus, no ano 50, da morte de Cristo, 33 até 50, os apóstolos pregaram no mundo inteiro sem papel. Era aqui, tradição. O que eles aprenderam com Cristo. Depois, eu acho que os apóstolos devem ter pedido para Mateus escrever o primeiro evangelho. Ou Mateus, você é mais sábio do que a gente, é mais culto. Não? Então, Mateus escreveu aquele evangelho belíssimo, né? Tanto é que é o evangelho mais longo, 28 capítulos, porque aquela coisa assim, encadeada, capítulo por capítulo, né? Que depois São Lucas realmente fez a mesma coisa, né? Já Marcos não conseguiu fazer. Marcos já fez um evangelho assim, rápido, pequeno, aquelas pregações de Pedro que ele ouvia lá em Roma e ele botava no papel assim, mas tudo importante. Então, o que eu quero dizer? Aquilo que foi colocado no papel, primeiro foi o que eles escolheram da tradição. Então, a igreja, ela é anterior ao Novo Testamento, percebeu? Antes de nós termos aí os evangelhos, a igreja nasceu antes. Foi ela que formou, então, o cânon do Antigo Testamento, que nós aceitamos, tirou vários livros do Antigo Testamento, né? E depois o Novo Testamento. Então, o cristianismo ele já existia quando foi escrito o Novo Testamento. Tanto é que os Atos dos Apóstolos falam lá, né? Atos 2:4, os fiéis eram assíduos aos ensinamentos orais dos apóstolos. Não tinha nada escrito ainda. Veja, os fiéis eram assíduos aos ensinamentos. Isso é a tradição. O grande Santo Atanásio, doutor da igreja, aliás, é o doutor da igreja mais antigo. Ele nasceu em 295, morreu em 373. Santo Atanásio era discípulo de Santo Antão, do Egito, né? Ele escreveu a vida de Santo Antão. Atanásio dizia o seguinte: não devemos perder de vista a tradição. Gente, eu estou falando do século III, século IV. Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. Olha que coisa. Ele continua: a tradição constitui o alicerce da igreja e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão. Olha, quem se afasta da tradição da igreja que veio dos apóstolos deixa de ser cristão. Isso está na epístola dele, né? Há um sujeito chamado Serapião, lá do tempo dele. Está lá na patrologia grega essa colocação. Depois o grande São João Crisóstomo, santo, mártir, doutor da igreja, que morreu no ano 407, ele era patriarca de Constantinopla. Grande São João Crisóstomo, né? A palavra Crisóstomo quer dizer o quê? Quer dizer boca de fogo. Crisol, fogo, tomos, bocas, palavra de fogo, né? Crisóstomo dizia, isto deixa claro que eles quem? Os apóstolos, não transmitiram tudo por carta, mas que havia muita coisa que não foi escrita. Isso, gente, ano 400. Como a que foi escrita, a não escrita também é digna de crédito. Como a que foi escrita, ou seja, na Bíblia, a não escrita também é digna de crédito. Então, vocês estão vendo que os primeiros grandes santos doutores da igreja, eles não tinham dúvidas sobre a tradição. Né? Crisóstomo diz assim: então consideremos a tradição da igreja como sendo digna de crédito. Então não procure outra coisa.
Onde é que está isso? A fonte disso, homilia, chama a segunda epístola que ele escreveu sobre os Tessalonicenses. Orígenes de Alexandria, né? Orígenes foi um gigante da igreja. Olha, Orígenes nasceu em 185, morreu em 253, estou falando do século II, século III. Orígenes era um teólogo da escola catequética de Alexandria, no Egito, que foi a primeira escola de teologia da igreja. Orígenes, ele era teólogo ali, ele dizia o seguinte, abre aspas, o ensinamento da igreja se impôs devido a uma ordem pela sucessão dos apóstolos e permanece nas igrejas até este momento. Não há de aceitar como verdade algo que difere em nada da tradição da igreja e apostólica. Está lá? Na obra dele, As Doutrinas Fundamentais, número 1 e número 2. Eu quero repetir isso que Orígenes disse. O pai de Orígenes foi Marte, ali em Alexandria. Ele diz, não há de aceitar como verdade algo que difere em nada da tradição eclesiástica e apostólica. Então, vocês estão percebendo que o que moldou a teologia católica nos primeiros séculos, que é a teologia da igreja até hoje, foi exatamente a interpretação da Bíblia que veio da tradição. Entende? Por isso que a igreja hoje tem uma porção de atividades espirituais que você não encontra na Bíblia. Não está na Bíblia que a gente deve fazer via sacra. Não está na Bíblia que a gente deve fazer procissão de santo. Não está na Bíblia que você deve acreditar na intercessão dos santos. Você encontra passagens muito tênues. Mas por que a igreja confirma essas coisas sem dúvida? Porque a tradição dos apóstolos trouxe a nós. A própria quaresma que nós celebramos, 40 dias, de onde é que vem? Os próprios apóstolos, já meditando aqueles 40 dias de Cristo no deserto, instituíram esse tempo de penitência, de oração. Veja, então a nossa fé católica vai muito além. Né? Um outro grande santo da igreja, doutor, não era doutor, mas grande santo padre, São Cipriano de Cartago, mártir em Cartago, lá no norte da África, onde era muito forte o cristianismo nos primeiros séculos. São Cipriano morreu no ano 256. Ele dizia o seguinte, abre aspas, com toda a diligência, deve manter a tradição divina e prática apostólica. E temos de aderir ao que é feito entre nós, que é o que é feito em quase todas as regiões do mundo. Está lá na Epístola 75 dele, número 5, São Cipriano de Cartago. Ô, gente, por que eu estou colocando essa fundamentação assim, tão forte sobre a tradição da igreja? Entende? Porque sem isso, a gente perde a base da nossa fé católica. Entende? Uma vez conversando com o grande Scott Hahn, Dr. Scott Hahn, teólogo, né, e especialista, inclusive, no Apocalipse. Scott Hahn era um homem que ele combateu pesadamente o catolicismo. Né? Isso eu tive 2 vezes na casa dele, nos Estados Unidos, depois eu trouxe ele aqui na Canção Nova. Ele disse que ele já trouxe mais de 1000 pastores evangélicos para a Igreja Católica, fazendo esses pastores estudarem a patrística, ou seja, estudarem esses santos padres. Quando esses pastores veem a raiz da igreja, lá no século II, III, IV, eles percebem que aquilo que foi feito na Reforma Protestante, 1500 depois, 1000 anos depois, não tem base. Não tem como anular a raiz, né, desses padres que eu estou citando aqui. Uma outra citação que eu quero colocar, Tertuliano. Tertuliano foi um outro, ele era advogado, cristão, fervoroso. Né? Tertuliano foi aquele que disse aquela frase, né? Ele escreveu
Tertuliano, ele é do século II, nasceu em 155, morreu em 240. Tertuliano, ele escrevia os seus apologéticos para os imperadores romanos que perseguiam os cristãos, né? Então ele escreveu, por exemplo, para o imperador Marco Aurélio, que era um imperador estoico, né? Culto, filósofo, culto, mas perseguia tremendamente os cristãos por volta do ano 180. Tertuliano escreveu para ele, imperador, não adianta só matar os cristãos nas arenas romanas, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Olha que coisa impressionante. Na época em que o sangue dos cristãos estava sendo derramado. Não adianta, imperador, porque os cristãos derramam o sangue nas arenas e o povo se converte nas arquibancadas. Foi ele que escreveu para o imperador Marco Aurélio: vede como eles se amam. Porque havia uma série de calúnias que eram levadas ao imperador. Os cristãos comem carne humana. Era uma interpretação toda errada da Eucaristia. Porque dizia que nós comemos o corpo, sangue, alma, divindade. Eles comem carne de criança nas suas orgias. E aí os padres da igreja, Justino, Apolinário, Atanásio, né? Escreviam para os imperadores, eram os apologéticos. O apologeta é aquele que defende a fé cristã, né? Então, olha o que diz Tertuliano, né? Que foi de Cartago, lá dos primeiros, né, escritores, né? Ele foi chamado, inclusive, de pai da teologia latina. Ele diz assim, abre aspas, olha essa frase: se aparecer alguma heresia, gente, eu estou falando do século II, se aparecer alguma heresia com intenção de ter suas origens em tempos apostólicos, de modo que parece uma doutrina entregue pelos próprios apóstolos, porque eles dizem daquele tempo, nós podemos dizer-lhes que nos mostre a origem de suas igrejas, que nos mostrem a ordem de seus bispos, em sucessão desde o começo, de modo que seu primeiro bispo tenha como autor e sucessor um dos apóstolos, ou dos homens apostólicos que trabalharam em estreita colaboração com os apóstolos. Porque é assim que as igrejas apostólicas transmitiram, né, as suas listas, né, de bispos, como a igreja de Esmirna, que sabe que Policarpo foi colocado lá por João, como a igreja de Roma, onde São Clemente foi ordenado por Pedro. Eu não sei se vocês entenderam bem essa citação que eu coloquei aqui, né, do Tertuliano. Ele está dizendo o seguinte: se surgiu uma heresia, aí verifiquem se isso está de acordo com aquilo que os apóstolos, os sucessores dos apóstolos ensinaram. Se não estiver de acordo, esquece. É heresia. Muito bem, vamos para o nosso intervalo mais uma vez, já voltaremos daqui a pouquinho. Estamos de volta já para o último bloco da nossa Escola da Fé de hoje. Quero lembrar você mais uma vez que a Canção Nova precisa da sua ajuda. Eu não preciso nem explicar aqui os grandes benefícios espirituais que você recebe da Canção Nova. Mesmo que você não venha aqui à Cachoeira Paulista, pessoal de mais de longe, que não tem condição, às vezes, de vir aqui participar de um evento, mas você assiste na sua casa, né? Tudo é pela televisão, as grandes pregações. E não é só pela televisão, é pela internet também, né? Muitas vezes aí pelo Instagram, né? Olha quanta maravilha você recebe. E saber que a Canção Nova não tem propaganda, não é uma ONG que recebe dinheiro do governo, não, é você. Você é o patrocinador da igreja, da Canção Nova, né? Então não esqueça da Canção Nova, seja fiel. E a maneira que eu penso mais fácil de você ajudar a Canção Nova hoje é pelo Pix, né? Anote aí, pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com. Pronto, você faz a sua doação no dia do mês que você tem possibilidade, e saiba de uma coisa:
você está ajudando a salvar almas. Porque é com esse recurso que a Canção Nova mantém todo esse, eu diria assim, esse verdadeiro, né, mutirão de evangelização, não só aqui no Brasil, mas em Portugal, na África, onde chega a internet. Que beleza. Então, meus amigos, vamos nos ligar. Isso é ser igreja, gente. Ser igreja não é viver individualismo. Ser igreja não é viver o comodismo. Talvez Deus não tenha aberto para você uma porta de evangelização, como abriu, por exemplo, para mim, para os pregadores da Canção Nova. Não tem problema. Mas você pode ter os mesmos méritos diante de Deus, de nós que estamos aqui pregando, se você coopera com a evangelização. Quem disse isso foi o Papa Paulo VI. Aquele que coopera com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. O que adiantaria eu vir aqui, preparar minhas aulas e tal, se a Canção Nova não conseguisse mandar para você essa mensagem? Ficava eu aqui parado sem fazer nada. É por isso que os dois lados da questão são muito importantes. Muito bem, quero rapidamente mostrar mais uma vez para você esses dois livros. Já falei, não vou explicar mais, as 7 palavras de Cristo na cruz, as últimas palavras de Jesus, certamente aquilo que ele tinha lá no fundo do seu coração, né? E depois, por que Jesus morreu na cruz? O que os santos doutores ensinaram sobre isso? O que Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, São Leão Magno, eles falam coisas maravilhosas que eu tenho certeza que muita gente não conhece. Por exemplo, São Leão Magno diz assim: Deus escondeu do demônio 3 coisas que ele não sabia sobre Jesus. Ele não sabia que Jesus não tinha um pecado original. Então ele pensou que Jesus fosse dele. Como todos que tinham um pecado original eram dele. Só ficamos livres dele pelo batismo. Mas Jesus não era dele. Por quê? Porque a mãe de Jesus não tinha um pecado original. E ele não foi gerado por um homem, foi gerado pelo Espírito Santo, então ele não teve pecado original. Não tendo pecado original, ele não pertencia ao demônio. Segundo, por isso o demônio não sabia que cobrando de Jesus a morte, ele estava cobrando um preço infinito. Porque ele cobrou a vida de Deus. E aí, a humanidade escapou da mão dele. Terceiro, ele não sabia que Nossa Senhora era virgem. Sendo virgem, não tinha o pecado original e não passou para o filho o pecado original. Aí está o eixo do mistério da redenção. E outra coisa que os santos padres dizem, Deus não fez violência contra o demônio para tirar a humanidade da mão dele. Por quê? Olha a coerência de Deus, porque o demônio não fez violência contra Adão e Eva, ele fez sedução. Então Deus também fez sedução ao demônio. Que sedução é essa? Permitiu que seu filho fosse à cruz. E o demônio não sabia que ali a humanidade estava sendo liberta. Sem violência contra o demônio. A mesma sedução que o São Doutor diz, do mesmo jeito que ele agiu para roubar a humanidade, Deus agiu para tomar a humanidade dele de volta. Mas custou o sacrifício de Cristo na cruz. Coisa maravilhosa. É isso que nós temos que entender do mistério da redenção que eu escrevo nesse livro aqui. Que meu aqui só tem a mão para escrever, mas a fundamentação é toda dos doutores da igreja. Muito bem, gente, vamos continuar aqui a nossa conversa. Eu estava falando aqui, né, como é que a tradição foi tão valorizada pelos grandes padres da igreja. Né? E eles escrevem muitas coisas. Né? Por exemplo, Santo Irineu, eu gosto muito de Santo Irineu de Leão. Quem foi Santo Irineu de Leão? Olha que coisa bonita. Santo Irineu, ele nasceu mais ou menos em 140, morreu mais ou menos em 200. Ele era de Esmirna, que é na Turquia de hoje. Mas ele foi para a França, em Lyon, passou a ser bispo de Lyon, foi mártir em Lyon, numa perseguição do Império Romano, no ano 200.
Irineu, ele foi discípulo de São Policarpo, que era de Esmirna, e São Policarpo foi discípulo de São João, evangelista. Olha que bonito. São João Evangelista era de Éfeso, na Turquia, pertinho de Esmirna. São Policarpo de Esmirna, que morreu mártir no ano 155, no anfiteatro de Esmirna, foi queimado vivo. Policarpo foi discípulo de João, de São João Evangelista. E Santo Irineu foi discípulo de Policarpo. Então, Santo Irineu, naquela obra dele, Adversos Hereges, dessa coleção verde aqui da Patrística, né? Santo Irineu, ele diz que ele escutava São Policarpo contar as coisas que São João contava. Olha que coisa bonita. Santo Irineu era discípulo de São Policarpo, diz que ele escutava de São Policarpo contando o que São João contava das conversas de Jesus com os apóstolos. Isso é a tradição da igreja. Então, Santo Irineu, ele diz assim, abre aspas, gente, anos 180, isso, 170, sendo nossas provas de tal monta, não é preciso ir procurar em outro lugar a verdade, tão fácil de se aurir na igreja, pois os apóstolos, como num rico celeiro, aí depositaram a verdade. Os apóstolos aí depositaram a verdade como um celeiro, em sua plenitude, a fim de que todo o que desejar possa tirar dela a bebida da vida. Olha ele falando da tradição. Os apóstolos depositaram a verdade que receberam de Cristo como que num celeiro, né? A fim de que todo aquele que quiser possa tirar daí a beleza da vida. E ele continua, pois bem, se ainda que apenas uma questão de detalhe provocasse discussão, dúvida, né? Não se haveria de renovar as igrejas mais antigas, aquelas onde viveram os apóstolos, para se esclarecer a questão? Olha o que ele diz, ele está falando do século II, se aparecer alguma dúvida, alguma doutrina, que apareceram muitas heresias, né? Santo Irineu diz que no tempo dele apareceram cerca de 200 heresias. Por isso que ele está dizendo, se surgir alguma dúvida, como é que nós vamos tirar essa dúvida? Ele diz, não é lá nas igrejas onde os apóstolos fundaram, né, as igrejas? E ele continua, e se os apóstolos, olha essa colocação dele, e se os apóstolos não tivessem deixado quaisquer escrituras, não se haveria de seguir a ordem da tradição que eles legaram aos mesmos às quais confiaram as igrejas? Olha o que Irineu disse, ainda que os apóstolos não tivessem escrito os evangelhos, as cartas, como é que a gente ia tirar a dúvida? Naquilo que eles deixaram nos seus ensinamentos. Né? Que coisa bonita. Né? E se os apóstolos não tivessem deixado qualquer escritura, não se haveria de seguir a ordem da tradição que eles legaram aos mesmos às quais confiaram as igrejas? Aos quais eles confiaram as igrejas? E ele continua, assim, estou falando de Santo Irineu de Leão, assim todos que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos, manifestada no mundo inteiro. E nós podemos, isso é muito bonito, e nós podemos enumerar os que os apóstolos instituíram como bispos nas igrejas, bem como suas sucessões até nossos dias. Isso está no livro Adversos Hereges, contra os hereges gnósticos, né? No livro 3, parágrafo 3 e 1, ele fala isso, Irineu fala, ele está escrevendo por volta do ano 180, ele fala, eu posso escrever todas as sucessões apostólicas nas igrejas, aqui do nosso tempo, ou seja, dos apóstolos até os bispos dos nossos dias, que eram por volta de 180. Aí ele fala assim, né? Mas como seria muito demorado eu fazer isso, então eu vou apenas listar a lista dos 12 primeiros bispos de Roma.
Aí é que a igreja então começa a conhecer quem foram os papas. Então ele cita Pedro, Lino, Clemente, Evaristo, né? Sisto, Cornélio, e vai até o Papa do tempo dele, que era o Papa de número 12, né? Que era Eleutério. Veja que coisa bonita, gente. Como a igreja tem essa tradição assim, viva, conservada. Né? Isso é muito bonito. Né? O grande Santo Hipólito de Roma, que também foi do século II, Santo Hipólito de Roma, Marte, ele no prefácio de uma obra importantíssima que ele escreveu, chamada Tradição Apostólica, ele escreveu uma obra, Tradição Apostólica. Ele diz assim: agora, movido pelo amor que temos a todos os santos, atingimos o ponto máximo da tradição que diz respeito às igrejas. Todos, assim bem instruídos, devem conservar a tradição que perdura até hoje e, conhecendo-a através de nossas palavras, devem permanecer absolutamente firmes, já que o ocorrido recentemente, ele fala heresia ou erro, foi motivado pela ignorância e também pelos ignorantes. Que o Espírito Santo conceda a graça perfeita àqueles que creem na verdade ortodoxa, para que aqueles que lideram a igreja possam saber como ensinar e perseverar tudo de forma conveniente. Ele fala: se todos ouvirem e seguirem a tradição dos apóstolos, nenhum herege, ele fala nenhum mesmo, poderá nos afastar do reto caminho. Por que Santo Hipólito de Roma coloca esta colocação? Porque, como eu disse, por volta ali do século II, gente, surgiram dezenas de heresias. Santo Irineu chega a falar de 200 heresias. Por isso que esses grandes santos da igreja, né, eu vou repetir o que Santo Hipólito falou: se todos ouvirem e seguirem a tradição dos apóstolos, nenhum herege poderá vos afastar do reto caminho. Então, uma conclusão importantíssima: qual era o critério de discernimento para saber se um ensinamento era heresia ou não? E por que havia tantas heresias? Porque vocês têm que entender que a teologia estava começando. E as palavras de Jesus estavam sendo interpretadas. Se ainda hoje as palavras de Jesus estão mal interpretadas, vocês imaginam no começo. Aí está a importância do Cristo ter deixado o magistério da igreja para interpretar, para que não houvesse duas interpretações diferentes. Teve um santo do tempo de Lutero, esqueci o nome dele agora, mas eu me lembro. Ele disse que só aquela frase do Evangelho: isto é o meu corpo. Esse santo diz, eu não lembro se foi São Nepomuceno, ele diz que só essa frase tinha mais de 200 interpretações diferentes nas comunidades protestantes. Uma frase. Isto é o que para nós só teve uma interpretação. Isto é o meu corpo, sangue, alma, divindade de Jesus, ponto. No livre exame da Bíblia, o próprio Lutero entendeu isso depois. Então, concluindo essa nossa aula de hoje, eu quero dizer o seguinte: é aqui que eu quero chegar. Você pode acreditar tranquilamente em tudo que a igreja faz de prática espiritual. A missa, a via sacra, o terço, a intercessão dos santos, todas essas coisas que você não encontra com clareza na Bíblia, com transparência, né? A conceição imaculada de Nossa Senhora, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a assunção de Nossa Senhora. Não questione nada disso. Por que não podemos questionar nada disso? Porque na base da igreja, na tradição da igreja, tudo isto foi confirmado pelo magistério da igreja. Isso é importante, meus amigos, para nós sermos católicos de verdade.
E não aquele católico que diz assim, mas eu penso diferente. Não, não tem que pensar diferente. Um grande abraço, fique com Deus. Peço a algum sacerdote ou diácono que estivermos acompanhando, que nos dê aí a sua bênção para solidificar, né, esses nossos ensinamentos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.